Tem casos que a polícia resolve em dias, outros levam anos, mas existem aqueles que simplesmente são arquivados, fechados, esquecidos, e quando você olha para dentro deles, nada, absolutamente nada faz sentido. O que eu vou te contar hoje não é ficção. Aconteceu em 2019 numa cidade pequena do interior. E até hoje ninguém consegue explicar. Essa é a história de Marina Coelho, uma mulher que desapareceu e foi encontrada. Mas o jeito que ela foi encontrada vai te deixar sem dormir. Marina tinha 34 anos. Era professora de literatura numa escola pública. Casada há 8 anos com Ricardo, um engenheiro civil. Sem filhos, mas com planos de adotar. Moravam numa casa simples, bem cuidada, num bairro tranquilo. Os vizinhos diziam que ela era daquelas pessoas que cumprimentam todo mundo. Sempre com um sorriso no rosto. Levava bolo para as festas da rua. Cuidava dos gatos abandonados do bairro. Sabe aquele tipo de pessoa que simplesmente ilumina o ambiente? No dia 12 de março de 2019, Marina saiu de casa às 7 da manhã. Como sempre. Levou sua bolsa marrom de sempre. Entrou no carro, acenou para o marido e foi trabalhar. Mas Marina nunca chegou na escola. Quando a secretária ligou para a casa de Marina às 8h30, perguntando se ela estava bem, Ricardo achou estranho. Marina era pontual, nunca faltava. Nunca esquecia de avisar. Ele ligou para o celular dela. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Nada. Foi direto para o trabalho. O carro dela não estava no estacionamento. Passou pelas ruas que ela fazia. Nada. Às 10 da manhã, ele estava numa delegacia registrando o desaparecimento. A polícia começou a investigar imediatamente. E é aqui que as coisas começam a não fazer sentido. As câmeras de segurança do bairro mostraram Marina saindo de casa. Normal. Dirigindo. Mas 10 minutos depois, o carro dela aparece parado num posto de gasolina. Marina desce, abastece, paga e vai embora. Mas tem um detalhe. Marina estava sorrindo. Conversando normalmente com o frentista. Sem pressa. Sem medo. Como se fosse um dia comum. Depois disso, nada. Nenhuma câmera pegou o carro dela. Nenhuma transação no cartão. Nenhuma ligação. Marina simplesmente sumiu. Ricardo não comeu. Não dormiu. Fez cartazes. Contratou detetives particulares. A cidade inteira se mobilizou. Grupos de busca vasculharam matas, rios, estradas. A polícia interrogou todo mundo. Amigos. Família. Ex-namorados. Colegas de trabalho. Nada. Nenhuma pista. Nenhum motivo. Marina não tinha inimigos. Não devia dinheiro. Não tinha amante. Não estava deprimida. Não deixou bilhete. Simplesmente evaporou. Passaram-se 2 semanas. Depois 1 mês. Depois 2. A esperança começou a morrer. A polícia começou a considerar suicídio, acidente, sequestro. Mas nada explicava. Nada. E então, 47 dias depois do desaparecimento, Marina foi encontrada. No dia 28 de abril, um casal que fazia trilha numa serra a 80 quilômetros da cidade viu algo estranho. Uma mulher, sentada numa pedra, olhando para o horizonte. Era Marina. Ela estava vestida com a mesma roupa do dia que desapareceu. A bolsa ao lado. O celular dentro, desligado. Sem um arranhão. Sem estar suja. Sem estar ferida. Como se tivesse acabado de chegar ali. Quando o casal se aproximou, Marina olhou para eles. E sabe o que ela disse? Que dia é hoje? Marina foi levada para o hospital. Exames físicos. Perfeita, bem nutrida, hidratada, sem sinais de violência, sem drogas no sangue, absolutamente nada. Como se ela tivesse passado 47 dias num hotel 5 estrelas. Mas quando perguntaram onde ela esteve, Marina disse: "Eu não sei. Eu lembro de sair de casa, de abastecer no posto e depois nada. Acordei naquela pedra e achei que ainda era terça-feira. Achei que tinha desmaiado por alguns minutos." Marina perdeu 47 dias. Sem memória, sem explicação, sem marcas. A polícia investigou por mais 6 meses. Peritos analisaram tudo.
Psicólogos, psiquiatras, neurologistas examinaram Marina, e a conclusão foi: amnésia dissociativa. Um trauma tão grande que o cérebro simplesmente apagou. Mas isso não explica nada. Onde ela estava? Como sobreviveu? Por que a roupa estava limpa? Por que o celular ainda tinha 30% de bateria depois de 47 dias? Marina voltou para casa. Tentou retomar a vida, mas nunca mais foi a mesma. Ela olhava para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Acordava no meio da noite gritando. Não por causa de pesadelos, mas porque, segundo ela, não sonhava mais. Nada. Só escuridão. 6 meses depois, o caso foi arquivado. Sem crime. Sem culpado. Sem explicação. Mas tem uma coisa que nunca foi divulgada oficialmente. Uma coisa que só os investigadores mais próximos sabem. Quando analisaram o GPS do carro de Marina, ele mostrou uma rota. Uma rota que ela fez no dia do desaparecimento. Uma estrada de terra. No meio do nada. E no final dessa estrada havia uma propriedade abandonada. Quando a polícia foi até lá, encontraram a casa vazia. Mas no quarto principal havia uma cama. E em cima da cama, um buquê de flores frescas, compradas naquela mesma semana. Até hoje Marina vive uma vida normal. Voltou a dar aulas. Se divorciou de Ricardo 2 anos depois. Não porque ele fez algo de errado, mas porque, segundo ela, quando olhava para ele, sentia que estava olhando para um estranho. Ela diz que às vezes tem flashes, imagens, uma mesa de madeira, uma janela sem cortina, o cheiro de café. Mas quando tenta lembrar mais, a memória foge, como água escorrendo entre os dedos. Existem casos que nunca são resolvidos, mistérios que nunca são desvendados. E Marina Coelho é um deles. O arquivo está fechado, mas as perguntas continuam abertas. Onde ela esteve? O que aconteceu naqueles 47 dias? E por que seu cérebro decidiu esquecer? Algumas verdades talvez seja melhor nunca descobrir. Se essa história te impactou, deixa teu like, compartilha com alguém e me conta nos comentários o que você acha que aconteceu com Marina. Até a próxima história.